Oi, gente, boa noite. 6h30 em ponto. Chegou a hora do jornalismo regional na tela da TH+ SBT. Tudo bem por aí? Por aqui tudo certo. Hoje é quarta-feira, 3 de setembro. Veja os destaques da edição de hoje. Cai o número de brasileiros comprando a casa própria. Imprudência no trânsito causa acidente em Cruzeiro. Cresce a procura pelos serviços das cooperativas de créditos. Cavalo invade loja em Piquete e imagens viralizam nas redes sociais. Sejam bem-vindos, o TH+ Notícias começa agora. O setor de serviços vem registrando bons índices quando o assunto é geração de emprego, mas encontrar mão de obra qualificada ainda é um desafio. De emprego novo há um mês, o Thales tem aprendido muito como garçom e se destacado durante os atendimentos nesse restaurante que fica em São José dos Campos. Um funcionário daqui me indicou, porque ele viu que eu estava precisando de emprego e como eu já tive alguma experiência pequena como garçom, ele tentou me chamar aqui para eu trabalhar aqui. Assim como ele, muitas pessoas conseguiram um emprego no último semestre, principalmente no setor de serviços. Segundo dados do CAGED, de janeiro a junho deste ano, o setor, que engloba áreas de finança, beleza, transporte, gastronomia, entre tantos outros, foi o que mais contratou na região. Foram mais de 11 mil admissões. Seguindo essa alta, a Associação de Bares e Restaurantes identificou um crescimento de 10% no setor da gastronomia nos últimos 5 anos. A região é muito promissora, né? O Vale do Paraíba, no modo geral, São José, que é a maior cidade do Vale, ela tem espaço para crescimento de bares, restaurantes, hotéis. E se os hotéis estão cheios, os restaurantes também, eles ficarão cheios também. Então, por isso, tem sim essa oportunidade de crescimento de novos restaurantes e bares na cidade. Claro que com o setor em expansão, o número de funcionários também precisa aumentar. Mas no Brasil e aqui na região, há um grande problema quando o assunto é contratação. Um dos motivos é a falta de mão de obra qualificada. Os cargos que a gente percebe que tem uma maior rotatividade são os garçons, o comim, o ajudante de cozinha, serviços gerais, são funções que têm uma alta rotatividade. Então, os principais, que é o chefe de cozinha, o gerente, o maître, a gente tem uma estabilidade maior. Então, o dia a dia é que faz, são esses cargos que eu acabei de falar, que realmente a gente demanda mais dessa mão de obra. No Brasil, a procura por cursos na área de gastronomia cresceu cerca de 60%. E aqui na região não é diferente. No Senac, em Taubaté, os interessados em aprender cada vez mais podem se profissionalizar e atender uma demanda crescente no mercado. São 116 vagas abertas neste ano. O Senac possui um programa Senac de gratuidade, que para participar a pessoa precisa ter até 2 salários mínimos federais e basta se inscrever pelo site www.sp.senac.br no curso de interesse, com 20 dias de antecedência ao meio-dia, porque senão fica sem a vaga. E se a pessoa estiver dentro desse perfil, ela pode concorrer a uma bolsa. Para quem se formou e se especializou na área, estar preparado é muito importante, principalmente para o atual setor gastronômico e tudo que ele exige. Tem que aprender na prática, né? Você vivenciando, testando, aprendendo, errando, isso dá autonomia. E a autonomia é uma das habilidades que o profissional precisa para o futuro do mercado de trabalho, né? Para ele entender que com a técnica e o conhecimento prático, ali técnico-científico, ele vai conseguir se destacar e vai conseguir realmente estar à frente dos concorrentes e, mais do que isso, fazer um bom trabalho. Sem dúvida. O sonho de muitos brasileiros é o sonho da casa própria, mas essa ainda não é a realidade da maioria. Dados do IBGE mostram que diminuiu a parcela da população que conseguiu concretizar a compra de um imóvel. A Fabiola tem 34 anos e mora de aluguel desde a juventude. Quando ela precisou mudar de cidade, viu no aluguel uma alternativa mais em conta para viver fora da casa dos pais. Inicialmente, para ir para a universidade, né, não era onde eu morava.
Então eu precisei sair da casa dos meus pais e aí eu fui morar com mais 10 meninas numa casa em Lavras. Daí depois disso, eu não tive mais vontade de voltar assim para casa dos meus pais. Em São José dos Campos, a Fabiola já morou em diferentes regiões da cidade, sempre de aluguel. Hoje em dia, a administradora mora neste apartamento, perto do trabalho. Pensando em questões de segurança, de localização, eu acabei me mudando novamente para esse apartamento, que hoje eu estou aqui já há 6 anos quase, e que atendia as minhas expectativas com relação à localização. Consigo fazer algumas coisinhas a pé, e aí colocando tudo no meu orçamento, as necessidades com Uber e tudo mais, ainda consigo ficar com uma qualidade de vida bem confortável. A ideia da Fabiola é comprar o apartamento onde hoje vive de aluguel. Afinal, são 6 anos vivendo no mesmo lugar. Está dentro do meu objetivo, inclusive, adquirir esse imóvel. Já é algo que eu venho conversando com o dono daqui. Mas é por isso que o valor do aluguel e todas essas condições de você experimentar, segurança, se é um local seguro, tudo isso tem que ser muito bem analisado, porque é um investimento considerável. Nos últimos 8 anos, o recorte de famílias que vivem de aluguel cresceu 25%. Ao mesmo tempo, a quantidade de lares próprios diminuiu em 8%. Esse levantamento foi feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A especialista explica que, embora a maior parte das pessoas more de aluguel, o desejo da casa própria ainda é bastante presente. Hoje o aluguel é um grande desafio para esse público, né? As taxas de juros, elas corrigem, né, o valor desse aluguel de forma muito forte, né? E cada vez mais acende o sonho nessas pessoas em conquistar o seu imóvel próprio. Seja morar de aluguel ou financiar a própria casa, o importante é se planejar muito bem. A gente tem que priorizar, né? Então, se esse é o seu sonho, se você tem essa vontade, tem que ser uma das suas prioridades, né? A gente precisa realmente avaliar com calma, né? Não precisa ser uma decisão, assim, de imediato. E eu acho que pode ser um dos motivos pelo qual também o número de pessoas morando de aluguel esteja aumentando. Algumas pessoas tentando tomar decisões mais conscientes, não apenas adquirir por adquirir, mas realmente tentando avaliar, né, sobre todos esses pontos que a gente comentou. E essa fala é tão importante, né? Quando a gente consegue tomar decisões mais conscientes. Você tem esse sonho, batalha muito por ele, não desista, mas tome a decisão de uma maneira consciente. Isso vai te livrar de dor de cabeça, com certeza. Olha a dor de cabeça, não relacionada a imóvel, muito pelo contrário, mas olha a dor de cabeça lá em São Sebastião. Um homem foi preso em São Sebastião, acusado de vender cigarros eletrônicos para adolescentes. Vamos ver as informações sobre esse caso. Esse homem preso tem 23 anos e comercializava os cigarros no estacionamento de uma escola. A polícia encontrou com ele uma mochila com 33 cigarros eletrônicos e um celular utilizado nas negociações. As investigações começaram após a denúncia de uma mãe que disse que a filha de 12 anos e os colegas estavam comprando os produtos desse homem. Ele vai responder por contrabando e por vender a menores produtos nocivos à saúde. Isabela Toches para o TH+ SBT. Que bom que essa mãe estava de olho e teve coragem de contar à polícia o que estava acontecendo com a filha e com os colegas de escola. O assunto agora é imprudência no trânsito. Nós temos imagens de um acidente grave e que poderia ter sido evitado. Essas imagens foram registradas em Cruzeiro. Vejam só o que esse motociclista faz. Ele tenta levantar a moto com apenas uma roda. A prática, ela é popularmente conhecida como grau e, infelizmente, ele atropela uma mulher. A vítima, a mulher, ela foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros e levada para um hospital. Jefferson Santos para o TH+ Notícias. Entendeu porque eu disse que poderia ter sido evitado? Se não tivesse tido a imprudência, provavelmente esse acidente não aconteceria. Na rodovia Carvalho Pinto, um homem morreu ao cair com o carro em um viaduto no trecho de Jacareí.
O caminhão amassado mostra o impacto do acidente ocorrido na madrugada desta quarta-feira. Tanto a cabine quanto a carreta ficaram totalmente destruídas. O motorista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi levado ao IML, o Instituto Médico Legal. As marcas dos pneus continuam no gramado. O motorista perdeu o controle do veículo por volta das 15h45 da madrugada na rodovia Carvalho Pinto, no quilômetro 81, sentido Jacareí. Ele decolou daquele trecho e bateu de frente aqui no canteiro central desse viaduto. Infelizmente, veio a óbito no próprio local. A carga foi toda derramada nesse trecho. Por isso, equipes da Ecopista, a concessionária que administra a rodovia, e da Secretaria de Mobilidade da cidade foram acionadas nesta quarta-feira para realizar a retirada do veículo que causou interdição nessa estrada mais abaixo. No momento do acidente, houve lentidão entre os quilômetros 80 ao 81. O veículo transportava aproximadamente 20 toneladas de grafite em pó, que foi todo derramado. O atendimento contou com equipes de resgate, inspeção e guincho pesado da Ecovias Leste Paulista, além do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí e Polícia Rodoviária Estadual. As autoridades ainda estudam os motivos do acidente. Hoje à tarde teve um acidente grave na Dutra. Foi no trecho de Queluz. Um caminhão pegou fogo e a rodovia chegou a ficar interditada nos dois sentidos. Esse caminhão estava carregado de metanol. Metanol é um produto inflamável usado na fabricação de biodiesel. Como havia risco de explosão, o local foi isolado, sem opção de desvios para os motoristas. Situação bastante complicada hoje no comecinho da tarde. Infelizmente, as notícias de acidentes não param por aqui. Hoje o dia foi realmente puxado com relação a esse assunto. Na Dutra, no trecho de Taubaté, uma batida envolveu 4 carros. 2 pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital regional. No começo da tarde, 2 dos carros envolvidos nessa batida ainda estavam na marginal da Dutra. Olha o estado em que eles ficaram, super amassados, com a ferragem retorcida. Um pouco mais tarde, bem perto dali, quase no mesmo local, um caminhão cegonha teve um problema mecânico e travou uma das saídas da Dutra. Você que está me assistindo agora, chegou a presenciar um desses acidentes, ficou parado no trânsito em função desses acidentes que eu comentei aqui? Me conta pelo nosso WhatsApp, que é o 997524005. A gente vai fazer uma pausa rápida para chamar o intervalo comercial, tá bom? No próximo bloco, a gente fala sobre as cooperativas de créditos. 6h42, eu volto já. Hoje, após Ratinho, o Arena vai discutir todas as novidades de dentro e fora do campo. Eu acho que é difícil piorar. Assim, alguma coisa precisa ser feita. E escalam Wilsinho para completar o time. Arena SBT. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. O Serra Mar Shopping apresenta o evento Tilt Brush by Google. Desenhe no ar com luz e cor. Um evento gratuito. De 14 de agosto a 14 de setembro. Vem viver essa experiência. Ai, amor, aniversário de casamento, tantas memórias, né? Você lembra o vestido que eu tava usando no nosso primeiro encontro? Lindo. E a música que tocou no nosso primeiro beijo? Linda. Canta pra mim. Cantar? Aham. Pablo, qual é a música? Chegou o Mais SBT. O conteúdo que você já ama com muito mais. Baixe grátis já. No Abratio Restaurante, de segunda a sexta, do meio-dia às 3, você aproveita o nosso menu almoço a partir de R$ 49,90. O cardápio ganhou aperitivos novos, combinando os clássicos italianos com aquele toque especial que só o Abratio tem. Nosso menu infantil agora tem novas opções para agradar os pequenos paladares. Estamos no Center Vale Shopping, Piso Dutra. É Vero saboroso, é Vero Abratio.
volte a se emocionar com a vitória de um brasileiro. Há 30 anos, o Instituto Ayrton Senna acelera a educação pública de qualidade. Já são mais de 36 milhões de atendimentos a crianças e jovens em todo o país. Na corrida pelo futuro, o grande prêmio do Brasil é a educação. Quinta, 11h15 da noite. Eu tô mais cansada que o desbloqueio facial do celular da Anitta. Esse banco é o melhor descanso da semana. Eu não tenho preocupação com dinheiro. Tem dinheiro sobrando? Não tenho nenhum. Vou me preocupar com o quê? E a única crise é a de riso. Você tem 2 namorados? É 2, tio. Eu tinha 3. Me levaram 1, eu fiquei com 2. Depois eu sou ruim de matemática. Quinta, 11h15 da noite. A praça é nossa. 6h45, de volta com o TH Mais Notícias. Um jovem de 18 anos morreu em uma troca de tiros com a Polícia Militar em Cachoeira Paulista. Quem traz as informações sobre esse assunto ao vivo é a Beatriz Plaça. Bia, boa noite. Oi, Marcela, boa noite para você, a todos que nos acompanham. Esse caso aconteceu hoje pela manhã, quando a polícia passava por um local que vende drogas em Cachoeira Paulista. Eles foram recebidos com tiros que foram dados aí por jovens que estavam no local, e aí a polícia começou uma perseguição ali para encontrar o atirador. Teve apoio também do helicóptero Águia nesse momento. Um deles foi encontrado escondido dentro de uma casa. Ele disse para a polícia que não foi ele que atirou, que seria uma outra pessoa. Ele fez essa denúncia e ele disse para a polícia que seria apenas um usuário de drogas. Após essa abordagem, ele foi preso. A polícia então continuou essa perseguição e encontraram este outro jovem que seria o atirador de 18 anos. Quando a polícia encontrou, foi recebida com tiros. Durante esse tiroteio, ele foi atingido e ele chegou a ser atendido no pronto-socorro, mas não resistiu aos ferimentos. Durante essa abordagem, nenhum policial ficou ferido. Essa ocorrência foi registrada na delegacia de Cachoeira Paulista. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Bia, pelas informações. Boa noite para você. Até mais tarde. A Polícia Militar Ambiental de Ubatuba derrubou construções irregulares em uma área de preservação no bairro Ubatumirim. A ação foi feita para proteger a área de Mata Atlântica de danos ambientais e evitar habitações proibidas. A região passa por um processo de regeneração. 6h47, agora vamos com as notícias de Brasília com o correspondente Rafael Tebas. Aqui em Brasília, nós continuamos acompanhando o julgamento da ação penal que apura a tentativa de golpe de Estado. Todos os réus já se pronunciaram, as defesas já se manifestaram e agora fica a expectativa para a próxima semana. Lembrando que esse é o chamado núcleo 1 do golpe e um dos réus é o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Durante a manifestação, o advogado Celso Vilardi, que compõe a defesa de Bolsonaro, afirmou que ele não teve nenhuma ligação com os ataques do dia 8 de janeiro de 2023, quando os três poderes aqui em Brasília, Congresso Nacional, Palácio do Planalto e também aqui o Supremo Tribunal Federal foram depredados, foram atacados. Disse também que não discutiu nenhuma minuta de golpe, aquele documento que foi encontrado na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, e, portanto, concluiu pedindo a absolvição do ex-presidente da República. É bom explicar a quem está nos acompanhando que outras sessões para esse julgamento estão marcadas para a próxima semana, dia 9 de setembro, terça-feira, também no dia 10, e a última sessão marcada para o dia 12 de setembro, é sexta-feira da próxima semana, e claro, nós acompanharemos tudo aqui da capital do país. De Brasília, Rafael Tebas. A Receita Federal soltou hoje à tarde um alerta sobre uma situação bem complicada. Eu queria muito que você prestasse bem atenção nessa notícia,
para que você não seja vítima. Já tem gente sendo vítima desse novo golpe. Olha só o que está acontecendo. Golpistas estão usando chamadas de vídeo para pegar dados pessoais da população. Eles se passam por agentes públicos, como servidores da Receita ou até policiais, e acabam intimidando as vítimas. Normalmente, o contato acontece começando por uma ligação telefônica e vai evoluindo para uma chamada de vídeo. E aí nessa, eles exibem documentos falsos, citam operações policiais e afirmam que o nome da vítima apareceu em documentos investigados. Eles envolvem a vítima de tal forma que acabam fazendo com que ela assine eletronicamente um falso termo de confidencialidade. Cuidado, gente, isso é golpe. Quem diz que isso é golpe é a própria Receita Federal. A Receita avisa que não faz, de maneira alguma, esse tipo de abordagem. A matéria completa sobre esse assunto está no nosso site, thmais.com.br/vale. O que eu sugiro que você faça? Pega essa matéria que está no nosso site, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que aparece no canto superior do seu vídeo, ou então digita esse endereço que aparece aqui embaixo, thmais.com.br/vale. Entra no nosso site e encaminha essa matéria para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você quer ajudar, para as pessoas que você quer informar, para que elas não sejam vítimas desse tipo de golpe. Com informação, a gente combate esse tipo de situação. Eles são super envolventes, eles inclusive, segundo a Receita, passam algumas informações que são verídicas sobre a vítima. Então a vítima fica meio confusa, peraí, a Receita me ligando, não, peraí, é um policial, eles citam nomes de operações, enfim. Não caiam nessa, por favor, encaminhem essa notícia para as pessoas que você quer informar, para que elas também fiquem espertas com relação a isso, tá bom? Assim a gente vai juntos levando informação que consegue prevenir certas situações que depois dão tanta dor de cabeça para a gente. Não quero que você tenha dor de cabeça, então por falta de informação assistindo ao TH Mais Notícias, você não vai ter dor de cabeça não. Amanhã, você sabe como é que você vai separar ali a roupa do seu filho para ir para a escola? Será que você já começa a pensar no look do trabalho, vai sair cedo de casa, né? Vai colocar um casacão, vai colocar uma blusinha que nem a minha, assim, de manguinha mais curta? Se você gosta de fazer como eu faço, de já ir pensando no dia anterior, para se puder dormir mais 5 minutinhos, presta atenção nessa informação. Amanhã eu sugiro que você vá com o look. De manhã normalmente é um friozinho, né? Então vai com um casaquinho mais leve, porque durante a tarde é bem provável que você fique assim, igual eu tô agora, de manga curta. E às vezes, se você for calorenta, até de regata. Sabe por quê? Porque as temperaturas devem subir bastante amanhã, quase que temperatura de verão, sabe? Veja como ficam os termômetros amanhã na Serra, no Vale e também no litoral. Em São José dos Campos, a máxima pode chegar à marca dos 30 graus. Em Taubaté, os termômetros sobem ainda mais e marcam 31 de máxima. Para Ubatuba, a previsão fala em mínima de 17 e máxima de 31 graus. E para Campos do Jordão, mínima de 9 e máxima de 22. Vocês lembram que ontem eu comentei com vocês, logo depois da previsão, que tinha um alerta de ventos fortes valendo até quinta-feira? Esse alerta continua valendo, tá? Vai pelo menos até amanhã. Só que não é isso que está atrapalhando quem está na fila da balsa neste momento. A gente tem imagens do site aqui do Departamento Hidroviário, que essas imagens mostram que no lado de Ilhabela, para sair da ilha, o motorista enfrenta agora 90 minutos na fila da balsa. Tem inclusive gente fora do carro esperando chegar o seu momento de fazer a travessia. Do lado de São Sebastião, aquele tempo mínimo de espera mesmo de 30 minutos. O que eles dizem que justifica essa espera um pouco maior em plena quarta-feira, né? Travessia com maré baixa, tá? Então isso está impossibilitando o transporte de veículos pesados. Então pode ser uma explicação para esse tempo extra em plena quarta-feira para deixar Ilhabela o tempo de 90 minutos. Se você está pensando em deixar Ilhabela neste momento, vai preparado, coloca uma dose de paciência na sua bagagem, uma garrafinha de água também, é sempre bom para hidratar, e vai na fé, coloca uma música boa, de preferência da Nova Brasil, para que você possa esperar
com um pouco mais de paciência e não se estressar, já que você sabe que a fila está grande na balsa neste momento, 6 horas e 54 minutos. A procura por liberação de crédito cresceu nos últimos meses. E o que cresceu também foi a procura pelos serviços prestados pelas cooperativas. O André é cooperado há cerca de 1 ano e meio. Para ele, a diferença entre cooperativas de crédito e os bancos tradicionais é bem significativa. Então, para mim fez total sentido, porque tudo aquilo que você gera de renda para a cooperativa, ele acaba retornando no exercício seguinte para o cooperado. Então, seja através dos investimentos, seja através de carta de consórcio, seja através, enfim, de diversas outras operações financeiras que a cooperativa tem, como linha de créditos com margens, juros inferiores ao mercado. Então, são diversas condições que nos chamaram a atenção, né? Não só em relação aos bancos, mas também às outras instituições financeiras. Na prática, as cooperativas prestam serviços financeiros aos associados, como operações de crédito, aplicações e outros tipos de produtos. Como o próprio nome diz, as cooperativas se baseiam no cooperativismo. Ao se tornar um cooperado, a pessoa também passa a fazer parte do negócio. Este diretor de uma cooperativa de crédito que fica na região sudeste de São José dos Campos conta que um dos diferenciais das cooperativas é a ausência da finalidade lucrativa. Aqui, o que importa é o benefício dos cooperados. Geralmente o cooperativismo, cresce na crise, Então, por exemplo, você tem uma crise hoje, o mercado retrai o crédito, os bancos, ele restringe o crédito e a taxa de juros é muito alta. E aí, como nós não temos a finalidade lucrativa e nós conhecemos os nossos cooperados, que são os donos, então a gente consegue dar o crédito para eles, e ainda com uma taxa muito melhor do que os bancos hoje fazem, O Carlos explica que as taxas são mais competitivas, o que tem atraído cada vez mais associados. Esta, por exemplo, tem registrado um crescimento de 25% ao ano. Se a gente colocar aqui da Cooperemb, a Cooperemb tem crescido em torno de 25% ao ano. Então nós estamos realmente num plano de expansão e com uma possibilidade de manter esses indicadores de 20% a 25% de crescimento ano. Numa cooperativa de crédito, todo o lucro advindo das operações financeiras, eles retornam para os próprios cooperados na medida dos seus investimentos, na proporção daquilo que ele contribuiu anualmente. Então, para mim fez total sentido, porque tudo aquilo que você gera de renda para a cooperativa, ele acaba retornando no exercício seguinte para o cooperado. Desde 2020, as cooperativas abriram 1.010 agências e agora já somam mais de 9.000 unidades espalhadas pelo Brasil. Em mais de 330 cidades, elas são as únicas instituições financeiras. A expectativa é de que o setor continue crescendo com as vantagens oferecidas ao público. Primeiro que nós temos aí um trabalho forte de política, do Banco Central. Nós somos balizadores do mercado financeiro, então temos aí o Banco Central como um grande apoiador do cooperativismo de crédito. A questão do atendimento faz muita diferença, a gente tem visto aí que o atendimento é o nosso grande diferencial e, obviamente, também as redes sociais aí hoje ampliar o conhecimento das pessoas para o cooperativismo de crédito. Para o André, além das vantagens financeiras, o atendimento realizado pelas cooperativas também é um ponto que chama bastante atenção. Diferentemente dos bancos, onde você tem aquele contato digital, enfim, não tem aquela proximidade com o gerente, com o atendente. E já na cooperativa, a sensação de pertencimento e aquele atendimento cara a cara, ele faz total diferença nesse sentido para nós, enquanto empresa, enquanto pessoa física também. Depois dessa questão do relacionamento, de entender que ele é o dono do negócio, aí nós temos as questões das vantagens competitivas em termos de operações de crédito, taxas, tarifas, produtos adequados, e ainda a distribuição de sobras líquidas, porque nós estamos falando aí de uma cooperativa onde todos são donos e não apenas clientes. Eu falei agora há pouco, 6 horas e 58 minutos, sobre a questão do aluguel, da casa própria, e tem um telespectador comentando sobre esse assunto. Vamos ver quem mandou mensagem pra gente? Patrícia, de São José. Ótima noite para você, Marcela. Obrigada para você também. Eu moro de aluguel e meu sonho é ter minha casa. Casa própria. O aluguel tá cada vez mais caro. Patrícia, o que não tá caro nessa vida, menina? Não é verdade? O aluguel tá caro, verdade. Comprar, muitas vezes, não faz parte da realidade de muitas famílias. Fazer compra tá caro, como é que a gente se planeja financeiramente para realizar esse sonho, Eu espero, sinceramente, que você consiga
se organizar, se planejar para que você realize esse sonho. E eu estou aqui na torcida para que depois você me conte que deu certo e que você conseguiu comprar o seu imóvel e construir o seu apartamento, a sua casa, enfim, montar o seu cantinho do jeitinho que você sonhou. É uma sensação muito gostosa e eu espero que você passe por isso muito em breve. Um beijo para você. Mais mensagens agora de outros assuntos. Gessé, chegou, hein? Boa noite. Como eu gosto desse programa. Obrigada, que bom que você chegou junto comigo. Adoro quando vocês tiram foto da televisão. Essa cara me favoreceu? Não, não favoreceu. Mas o que favorece é a sua companhia e a sua foto aqui. Eu adorei. Mesmo estando com uma carinha esquisita, o importante mesmo é saber que você está comigo e esperou a gente chegar aqui na tela da TH+ SBT. Gessé, um beijo para você. Obrigada pelo carinho de sempre. Mais uma mensagem agora da Simone de São José. Boa noite, Marcela Mesquita. Manda um beijo para minha sogra Ernestina. Ela assiste todos os dias ao seu programa. Alô, dona Ernestina, um beijo para a senhora. Obrigada pela companhia todos os dias. Fico muito feliz de saber que a senhora está aqui com a gente sempre, viu? Simone, um beijo para você também. Ô, gente, eu quero aproveitar esse momento, assim, conversa mais próxima com o nosso telespectador para perguntar o seguinte. Pensa nessa situação que eu vou descrever agora e aproveita que veio o intervalo, me conta como é que você reagiria, tá bom? Antes de ver a matéria, combinado? O que você faria se um cavalo entrasse na loja que você trabalha ou se você estivesse ali comprando alguma coisa, vendo vitrine e de repente entra um cavalo no meio da loja? O que você faria, hein? Sairia correndo, gritaria, paralisaria com medo dele pegar você? O que você faria? Aconteceu isso em Piquete. A gente conversou com a dona da loja, a gente tem imagens para dividir com vocês, mas eu quero saber qual seria a sua reação. A reação da dona da loja eu te mostro já já. 7h01, volto já. Hoje, após a Arena SBT, recebemos o maior jogador de futebol do mundo que nunca jogou, Carlos Kaiser. O sonho de todo mundo era entrar em campo, jogar. Era o meu pesadelo. Eu tenho 25 títulos sem dar um chute. E ela também tá aqui, a cinquentona mais sexy do Brasil, Rosana Menezes. Ele foi viúvo 3 vezes. Você não tem medo de casar com ele? Hoje, após a Arena SBT, de noite. TH+ Notícias. Oferecimento. Abratio Center Vale Shopping Piso Dutra. É Vero diferente. É Vero Abratio. Laticínios Comevap. Garantia de qualidade. Ilhabela completa 220 anos. Um marco de desenvolvimento e qualidade de vida para sua população. Pelo 3º ano consecutivo, reconhecida com o Prêmio Governador Franco Montoro, na categoria fiscal. A Milclin se orgulha de fazer parte dessa trajetória, contribuindo diariamente para manter a cidade ainda mais limpa, organizada e acolhedora. Parabéns, Ilhabela, pelos 220 anos. Boi Galê Churrascaria, uma experiência singular na única churrascaria premium da região. Cortes nobres, preparados com excelência para encantar seu paladar. Ambiente sofisticado, buffet diversificado e uma adega climatizada repleta de rótulos nacionais e internacionais. Harmonizando cada momento com perfeição. Enquanto isso, as crianças se divertem em um espaço pensado especialmente para elas. Boi Galê Churrascaria, elegância, sabor e uma experiência que vai muito além do churrasco. Toda atitude conta para um trânsito mais seguro. Respeite a faixa de pedestre e os limites de velocidade. Cinto de segurança sempre, inclusive no banco de trás. E se for dirigir, nem pense em beber. O primeiro passo é fazer a nossa parte. Uma iniciativa SBT do Bem. Os abrigos que acolhem milhares de crianças e adolescentes precisam de ajuda. Uma casa precária compromete o desenvolvimento e o emocional de quem vive afastado de sua família.
O SBT do Bem quer mudar essa realidade e abraçou a Decor Social para que juntos possam criar casas de sonhos e um lar de verdade. Junte-se a nós, doe agora e faça uma criança feliz. SBT do Bem e Decor Social. Cuidando de sonhos para ressignificar o futuro. O The Voice Brasil tá chegando. E eu tenho uma missão. Convocar um time de técnicos extraordinários. Matheus e Cauã. Duda Beat. Mumuzinho. E Péricles. A convocação tá feita. Os técnicos estão chegando em um novo palco, mas com a mesma emoção. Vem aí o The Voice Brasil. Estreia em breve no Disney Plus e no SBT. Você tem se preocupado e cuidado da sua saúde bucal, dos seus dentes especificamente? Olha esse dado. No ano passado, mais de 36 milhões de brasileiros com mais de 18 anos já tinham perdido pelo menos 13 dentes. No passado, Wilson não dava os devidos cuidados aos dentes. Sem o tratamento necessário, desenvolveu uma gengivite grave e ficou completamente desdentado. Hoje, ele usa próteses móveis para recuperar a funcionalidade. Eu mascava muito chiclete e comia muito doce, bala, essas coisas assim. Quando eu percebi que eu estava sofrendo muito mesmo, e daí começou a perca dos dentes, que quando eu fui fazer o tratamento já era tarde, já não pude mais segurar nada, né? E o primeiro dente veio a começar a cair quando eu já tinha 18, 19 anos, por aí assim, né? E, cara, aí quando começava aquele sangramento lá, às vezes eu tinha que ter um certo cuidado, porque não sentia dor. E quando eu procurei o odontológico, aí ele já falou pra mim, infelizmente você vai ter que extrair todos e usar prótese. Em 2023, segundo o IBGE, mais de 36 milhões de brasileiros com mais de 18 anos já haviam perdido 13 dentes ou mais. E outros 16 milhões estavam completamente desdentados. Os dentistas alertam que a perda dentária afeta desde a fala até a alimentação e pode impactar diretamente a autoestima. A ausência de dentes compromete sons como o S, o F e o T. Além disso, quem usa prótese ou não tem dentes costuma evitar alimentos duros ou mais nutritivos, prejudicando a nutrição, a digestão e até o convívio social. O grande problema assim, que eu vejo, um pouco é que o pessoal acha que é caro e falta prevenção e informação. O fio dental e a escova de dente ainda são as melhores formas de a gente evitar o custo maior no consultório. Prevenção é a parte mais simples disso tudo. A mais clássica dela é a cárie. É uma doença que ainda assim abrange muito da população brasileira. A segunda é a gengivite e a periodontite, que são inflamações na gengiva, no osso ao redor do dente. A rede pública de São José dos Campos disponibiliza acompanhamento básico e complexo. Casos urgentes são atendidos 24 horas, mas os dentistas reforçam que evitar os problemas ainda é o melhor caminho. Em casos extremos pode ser necessário extrair o dente, muito por conta de uma cárie muito grande que acometeu parte da raiz ou foi muito funda, ou por um problema periodontal, que é a gengiva ao redor ficar perdendo osso e gengiva, a gente vai ter um dente mais mole. E daí a gente precisa acabar extraindo esse dente. Fio dental, escova de dente, pasta são de longe o melhor aliado para a gente não ter grandes problemas de extração de dente, de perda de dente, cárie ou um problema na gengiva. Ter saúde bucal não é só uma questão estética, é também sobre qualidade de vida. Quem já passou por problemas como o Wilson, o recado é claro. Cuidem o mais cedo possível, porque não é legal, entendeu? Então eu recomendo isso, que as pessoas tenham o máximo de cuidado com a sua saúde bucal. Verdade. Peguem essa orientação, essa dica, essa sugestão desse senhor e cuidem da saúde bucal de vocês. Não é uma questão apenas de estética. Ah, Marcela, mas é só para ter um sorriso bonito? Não, não é para ter um sorriso bonito apenas. Isso é consequência. É para que você tenha
saúde, para que você não perca os seus dentes, para que você não tenha outros problemas mais graves de saúde, porque tem muitos problemas de saúde que começam pela nossa boca e muitas vezes a gente não dá muita importância, né? Quantas pessoas às vezes esquecem de passar o fio dental com constância, esquecem de escovar os dentes depois de todas as refeições, enfim, não é uma crítica, tá bom? É apenas um lembrete para que você cuide e para que você não entre nessa estatística de perda de dentes que a gente mostrou na reportagem, uma coisa que infelizmente tem sido cada vez mais comum. Bora de mensagem agora. Perguntei para vocês antes do intervalo o que vocês fariam se vocês estivessem em uma loja e de repente do nada entrasse um cavalo no estabelecimento. Bora de mensagem agora. Dalila de Ubatuba. Boa noite, Marcela. Sou Dalila de Ubatuba. Hoje fez muito calor. Sobre o cavalo, eu acho que eu correria de medo e chamaria alguém para retirar. Eu também ficaria um pouco assustada, Dalila. E com relação ao calor, se prepara porque amanhã, não sei se você assistiu aqui quando a gente falou da previsão do tempo, amanhã a situação tende a ser um cadinho pior nesse sentido. Deve fazer bastante calor aí no litoral principalmente. Um beijo para você. Mais uma mensagem agora do Walter. Boa noite, Marcela. Quanto ao cavalo, é muito manso e educado, não derrubou nada. Agora, já pensou se fosse uma onça ou um tigre? Meu pai do céu, Walter, você imagina? De repente, do nada, aqui na nossa região, parecia uma onça no meio da loja, complicado, né? Mas, de fato, o cavalo foi um lorde. Depois, se você não viu a imagem ainda, o Walter já viu pelo jeito. Eu vou mostrar para vocês já já. Mais uma mensagem sobre esse assunto da Fátima. Boa noite, Marcela. Se tivesse uma loja e entrasse um cavalo, procuraria saber se tem dono. Se não, eu levaria para ficar com o Pete, o cavalo da minha neta. Pelo menos já teria uma casa para ficar, né, Fátima? Obrigada pela sua sugestão, pela sua participação. Ô, gente, eu perguntei o que vocês fariam, porque essa foi exatamente a cena que uma empresária, dona de uma loja, vivenciou em Piquete. Veja o que aconteceu. Essas imagens viralizaram e chamaram a atenção, claro. Afinal, não é todo dia que um cavalo entra numa loja. O pessoal ia achar engraçado, né? Muita gente ia achar engraçado o vídeo, né? Mas assim, pra gente, pra mim, pra ela, foi um livramento, entendeu? Porque um animal desse porte, desse tamanho, e como o pessoal falou, ele tava com ferradura, ele podia ter escorregado, se assustado, né? Porque aqui a loja, olha assim pra você ver, ó, é bem colorida, né? Então tem muita coisa pra chamar a atenção dele. E ele não, ele foi lá no fundo, fez a curvinha e saiu, tipo, como se nada tivesse acontecido, entendeu? Mas aconteceu e as câmeras registraram. A loja que recebeu essa visita inusitada fica na cidade de Piquete. A Valcir Kleine é dona da loja. Ela quem aparece saindo de fininho logo que o cavalo entrou. Eu tava sentada aqui com o meu pincher no colo, com o meu cachorrinho, e aí eu vi aquilo, eu fiquei super assustada. Eu falei, nossa, um cavalo entrou aqui. Ele foi, assim, em direção ao fundo da loja. E aí, assim, aqui na nossa loja tem 2 gôndolas, bem aqui no meio. E é um espacinho bem curto, entendeu? E aí, ele fez a curva, aí eu achei que ele ia vir reto, né? Daqui a pouco ele me vira bem no espacinho estreito. Aí ele derrubou uma bonequinha que tava ali embaixo. E depois ele saiu. E aí eu fiquei esperando ele ir na porta pra me tocar ele, né? Pra ele ter certeza que ele ia sair. Mas assim, foi um susto enorme. Um susto enorme, nossa senhora. De ver as imagens, a gente já fica apreensiva de falar, meu Deus, o que o cavalo vai fazer? A dona da loja, a Val, comentou que ela estava com medo do cavalo se assustar e sair destruindo tudo, porque aí o prejuízo ia ser grande. E ela fez um comentário que eu achei interessante durante esse bate-papo que ela teve com a nossa equipe. Ela falou o seguinte, que normalmente quando um cavalo é roubado, o dono procura, logo aparece um dono. Mas quando o animal faz alguma coisa errada, o dono normalmente não aparece para pegar o bichinho. Não sei se esse foi o caso aí em Piquete, mas ele fez esse comentário, ela fez esse comentário e eu achei interessante. Ela falou, olha, graças a Deus não aconteceu nada, foi um susto, até foi engraçada essa repercussão toda que teve depois que ela postou esse vídeo, mas ela diz que ela, a funcionária dela, o cachorrinho que estava no colo dela na hora que o cavalo entrou, tá todo mundo bem, a loja está inteira e o cavalo, pouco antes de entrar na loja, ela e a funcionária dela, que estava no estoque na hora que o cavalo entrou, as duas estavam na rua ali da loja e viram o cavalo na rua e até a funcionária falou, já pensou se ele entra na loja? Pelo amor de Deus, hein? Imagina, você pensou nisso, falou, aconteceu. Bora de mais mensagens. Um beijo pro pessoal de Piquete.
Antero de Ubatuba, boa noite, Marcela, bom trabalho, obrigada, que Deus abençoe você sempre, amém. Estamos aqui para assistir ao melhor jornal da TH Mais SBT. Ô Antero, muito obrigada, um beijo para vocês três que estão aqui na foto assistindo a gente e participando do nosso jornal. Um beijo para vocês. Mais uma mensagem agora da Cássia. Boa noite, Marcela. Você, como sempre, é uma simpatia. Adoro o seu programa. Não perca um dia. Muito obrigada. Simpática foi a sua mensagem, Cássia. Fiquei feliz com a sua companhia e com a sua participação. Para a gente encerrar, mensagem da Marina. Boa noite, Marcela. Ligadinha no programa. Abraço. Abraço para você, Marina. Bom saber que você está aqui com a gente. Pessoal, por hoje é só. Passou rápido o nosso encontro de hoje, né? Nossa, que a gente tinha bastante assunto para tratar. A gente vai se despedir hoje, mas amanhã, 6h30 da tarde, estarei aqui e é claro que eu espero você aí. E enquanto isso, bora papear nas redes sociais? @mesquita.marcela é o meu Instagram. Boa noite para você e até amanhã. A gente encerra o jornal de hoje com imagens desse cavalo que viralizou nas redes sociais. Beijo, gente. Tchau.